Olá, eu sou o professor Elano, professor de Geografia. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o Brasil e a questão do êxodo rural. Esse é o tema de nossa aula de hoje, Brasil e a questão do êxodo rural. Para começar a nossa aula, eu quero falar um conceito sobre o êxodo rural. O êxodo rural corresponde ao processo de migração em massa da população do campo para as cidades. Fenômeno esse que costuma ocorrer em um período de tempo considerado curto, como o prazo de algumas décadas. Trata-se de um elemento diretamente associado a várias dinâmicas, como dinâmica socioespacial, como a urbanização, a industrialização, a questão da concentração fundiária e a mecanização do campo. Esses são alguns pontos ou alguns elementos que são diretamente focados, estão diretamente relacionados à questão do êxodo rural. Quando a gente fala da palavra êxodo, o que significa a palavra êxodo? Saída, Se nós olharmos para a Bíblia, o segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, era a saída do povo do Egito que vivia na escravidão. Então, toda vez que eu ouvir essa palavra, êxodo significa saída. E o êxodo rural, falando geograficamente, é a saída do homem, que morava no campo, ou seja, morava na zona rural, e agora foi migrado para a zona urbana. Então, isso chama-se o êxodo rural. Nas áreas urbanas, o êxodo rural ocasiona muitos problemas de ordem estrutural e social, e os principais são. Então, quando ocorre o fenômeno do êxodo rural, tanto no Brasil ou em qualquer país desse planeta Terra, ocasiona vários problemas, seja ele de infraestrutura, seja ele problema social, seja ele problemas econômicos. Eu vou citar alguns problemas que ocorrem, o que ocasiona com o êxodo rural. Primeiro problema que acontece com a migração do homem do campo para a cidade, aumento do desemprego. Então, a cidade ela não tem infraestrutura para a quantidade de população que chega a migrar e chegar diretamente àquela cidade. Então, o aumento do desemprego é um crescimento da população, pelo qual se tornando cada vez mais acelerado. Então, o mercado de trabalho ele não tem suporte, não tem infraestrutura para conseguir aderir toda essa parte estrutural de emprego para essa população que chega. Até porque, além disso, a falta de emprego também é pela qualificação profissional, ou seja, essa pessoa vem lá do campo sem nenhuma qualificação profissional e ao entrar ou chegar na cidade, ele não consegue o emprego porque não tem uma qualificação profissional. Então, aqui estou falando do primeiro problema que ocasiona com o êxodo rural. Segundo, o aumento do subemprego. Isso é o que é em decorrência da falta de emprego e a necessidade de ganhar a vida ou de ganhar o sustento para a sua família. Então, muitas pessoas se sujeitam a desempenhar atividades sem vínculo empregatício, ou seja, são pessoas que fazem um tipo de trabalho que não tem um vínculo totalmente empregatício, São atividades essas que a pessoa desempenha ou desenvolve sem ter esse vínculo. Além do emprego, a falta de emprego e o subemprego, nós temos também o crescimento das favelas. Com a questão do êxodo rural, então, há um aumento muito grande na cidade, as pessoas não têm aonde morar. O que acontece? Então, nas redondezas dessa cidade começa a se formar bairros periféricos, ou também pode se chamar de favelas, Então, a baixa renda e a falta de emprego derivam um problema na configuração da paisagem dessa cidade. Uma vez que não podemos comprar um imóvel digno para morar, muitas pessoas ocupam essas áreas periféricas sem condições e, em vários casos, área de risco. Isso provoca a expansão de casas precárias e bairros marginalizados. Então, isso aí nós temos mais um problema, que é o crescimento de favela, o crescimento de bairros periféricos, Tudo ocasionado pelo êxodo rural. Outro problema que ocasiona com o êxodo rural é a marginalização. Ou seja, a falta de oportunidade e de perspectiva proporciona o surgimento do crime, de atividades ilícitas, como a prostituição de adultos e crianças, tráfico de drogas, formação de quadrilha, entre outros mais. Então, a marginalização também é um problema sério com essa questão do êxodo rural, porque por falta de oportunidade, então os jovens, as pessoas chegam e não tem um vínculo empregatício, então vai surgir essa questão aí do surgimento de crime, do surgimento de drogas, surgimento de empregos ilícitos, pode-se falar assim. Então, tudo isso ocasiona pela questão do êxodo rural. Então, nós estamos falando do êxodo rural. Nós temos uma imagem aí que retrata bem essa questão do êxodo rural. 3 camponesas que trabalhavam no campo. Então, com a chegada
da questão fundiária no Brasil ou em qualquer parte que seja que aconteça essa situação, então aquela pessoa que morava no campo, ela se transfere para a cidade, e ao transferir para a cidade, ocasiona essa imagem, né? Não tem uma qualificação profissional e ele vai fazer um subemprego, ou seja, está catando latinhas, né, formando essa atividade para que realmente possam, através dessa atividade empregatícia aí, ter o sustento para a sua família. Aí nós temos um gráfico sobre a evolução da população de 1940 a 2000, né? Vejam que a população, tanto urbana como rural, né, até 1970, 60, 70, a população rural ela era maior que a população urbana. Então, em 1940, vejamos pelo esse gráfico aí, que em 1940 a população rural era maior do que a população urbana. Na década de 50 também, né, a população rural continua sendo maior do que a população urbana. Já na década de 60 também, porém na década de 70, 80, vejamos que inverteu esses papéis, ou seja, com o êxodo rural, o que é que aconteceu? Né, a população urbana ultrapassou a quantidade da população rural. Isso é um dado, né, do IBGE de 2010, no último censo que ocorreu, né, entre a população da evolução populacional do Brasil de 1940 até a década de 2000. Aqui nós temos outro gráfico muito importante que fala da urbanização brasileira. Veja que a população tanto urbana como rural, isso aqui em dados em porcentagem. Veja que em 1940 o total de população rural representava 69% e a urbana 31%. E na década de 50, né, a população rural 64% e a urbana 36%. Na década de 60, né, vai caindo cada vez mais a quantidade da população rural, devido ao êxodo rural. Então já era 55% e a urbana 45%. Na década de 70, e veja que a população já ultrapassa, né, a população urbana passa a 56% e a rural 44%. Isso aí é uma fonte do IBGE, né, de 2010. Aqui nós temos uma população residente, né, também em relação à questão área urbana e área rural. Estou dando esses exemplos de gráfico aqui para exemplificar, mostrar para vocês que com o êxodo rural, né, ocorreu o quê? Enquanto a maior população rural era maior do que a população urbana, porém com o êxodo rural inverteu esses fatores. Veja que em 1960, né, a população rural representava um quantitativo bem grande, né? Bem grande. Então, houve uma queda significante até 2000 até hoje 2010. Hoje, 2010, né, representa aí cerca de 15,6% da população, né, rural. Porém, a população urbana, né, desde a década de 60, só foi crescendo a quantidade de pessoas que vinham migrando do campo para a cidade. Então, chegou um total aí de 84,4%. Então, veja a população aí bastante significativa. Então, houve realmente esse fator de mudança, ok? Para nós concluirmos a nossa aula de hoje, nós temos aqui um exercício muito bacana que fala assim: o êxodo rural no Brasil foi mais intenso entre as décadas de 60 e 80, período em que também se acentuou-se o processo de urbanização no país. Dentre as principais causas do êxodo rural no Brasil, podemos destacar: letra A mecanização do campo, que substitui a mão de obra humana por máquinas, forçando a migração do trabalhador do campo para as cidades. Letra B. A política de governo implantada na ditadura militar, que incentivava a ida das pessoas para as cidades a fim de facilitar o controle social do Estado. Letra C. A grande quantidade de pragas na lavoura, que impossibilitava o cultivo de praticamente todos os tipos de gêneros agrícolas. Letra D. A grande quantidade de eventos sociais na cidade, que atraiu jovens para as grandes cidades que acabavam preferindo morar nelas. E letra E. A grande quantidade de pessoas que vivendo no campo, que diminuía a oferta de trabalhos disponível e incentivava a migração dos trabalhadores para a cidade em busca de trabalho. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa A, né? Uma das principais causas da migração, ou seja, a saída do homem do campo para a cidade, né, foi a mecanização do campo. Então, quando chegou, né, a mecanização do campo, já não precisava uma grande quantidade de produtores ou de trabalhadores trabalhando no campo, ou seja, a introdução de máquinas no processo produtivo agrário. Então, essas máquinas veio substituir o trabalhador rural, né? Enquanto uma pessoa precisava de 10, 20, 30 trabalhadores
para cultivar aquela terra, né, para trazer aquela terra ficar cultífera e plantar um implemento agrícola. Então a máquina veio substituir toda essa mão de obra do homem do campo. E também o aumento da produtividade pelo um valor que ao longo do tempo tornava-se menor do que manter um funcionário. Então, quando houve um aumento significativo da produtividade devido a que uma máquina, né, tem uma maior produtividade para aquele campo, para aquela área, para aquele local. Então esse valor agregado, né, fez com que tornasse menor a quantidade de funcionário para trabalhar naquela lavoura, para trabalhar naquele local a qual o homem se encontrava lá no campo. Então essa é uma das principais causas, o motivo pela qual a migração do homem do campo para a cidade. Temos outros motivos pelo qual ocorreram também, pela questão natural, né? Mas o principal motivo foi esse aí. Além também de um homem do campo ser incentivado por algumas empresas, né? Principalmente no período da Revolução Industrial, né? Então, essa é a resolução correta da alternativa. Então, você que marcou a letra A, você acertou, ok? Eu tenho aqui a sugestão de um filme sobre o tema desta aula, um filme muito interessante, fala O Menino e o Mundo, né? É um filme muito importante, ele vai te enriquecer acerca dessa questão da migração, ou seja, a questão do êxodo rural, né? Então, quando a gente fala do êxodo rural, a gente está falando de várias informações. Então, você puder assistir, assista O Menino e o Mundo. Além disso, desse filme como sugestão para você se aprofundar mais nesse conhecimento, né? Você também pode acessar a plataforma Eduque, né? E lá na plataforma Eduque, além de você, né, acessar essa aula na íntegra, você também pode acessar outras aulas e aí você vai ter um conhecimento em outras áreas do conhecimento, ok? Muito obrigado, até a próxima aula.